Olá, nono ano. No vídeo de hoje vamos estar vendo um conteúdo novo, ok? Está previsto para a gente ver equações irracionais, sistema de equações do segundo grau, certo? Equações do segundo grau. E como atividade está direcionada à página 123, a questão 1 e a questão 3 fazia unicamente a alternativa A, certo? A questão 3 responde só a alternativa A. E na plataforma de vocês, do site digital, também vai ter uma atividadezinha bem básica, responde online mesmo, ok? Sempre direcionada com os conteúdos que a gente já está, que a gente viu, que a gente vai ver, mas é super tranquilo, ok? Nosso primeiro conteúdo é equação irracionais. O que é uma equação irracional? Para ela ser uma equação irracional, a variável está sob um radical ou apresenta um expoente fracionário, certo? O que é a variável, tia? São aquelas letrinhas que a gente não sabe qual é o valor dela. Então, quando o x, por exemplo, vier dentro de um radical ou com um expoente fracionário, essa expressão ela é classificada como uma equação irracional, ok? Vamos lá. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, ó. Raiz quadrada de x menos 8 igual a 5. Raiz quadrada de 2x igual a 10. Raiz quadrada de 5x mais 2 igual a raiz quadrada de menos 6 mais 9x. Aqui são exemplos do que seria uma equação irracional, ok? Lembrando, a variávelzinha, a letrinha, vai vir dentro de um radical ou então ela vai apresentar um expoente fracionário. Aí aqui eu trouxe um exemplo para a gente poder entender como é que a gente resolve quando se deparar com uma equação irracional. Qual é o nosso exemplo? Raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Tia, é uma equação irracional? Sim, porque nós temos o x aqui, ó, dentro de um radical. Como é que eu resolvo isso? Quando eu me deparar com uma equação irracional, eu tenho que eliminar os radicais. E como eu vou eliminar? Eu vou elevar as duas parcelas, tudo que está antes da igualdade, tudo que está depois, e eu vou elevar a uma potência de acordo com o expoente que está aqui, ó. Raiz quadrada. Tia, mas não tem o 2 aqui. A gente sabe que na raiz quadrada não necessariamente o 2 tem que vir. Mas eu sei que aqui tem um 2, ó. Raiz quadrada. Então, eu vou pegar toda essa equação e vou elevar quem? Ao quadrado. Então, eu vou repetir aqui, ó. Coloca em parênteses, certo? Raiz quadrada de x mais 5 elevado ao quadrado. E aqui o x menos 1 também vou elevar ao quadrado. Abre parênteses, x menos 1 ao quadrado. Elevei os dois termos, ó. O primeiro e o segundo. Elevei os dois termos ao quadrado. Agora eu vou resolver. Se lembra daquela propriedade que quando nós temos o índice que é igual à potência que ele está elevado, a gente pode o quê? Cancelar. Se aqui é a raiz quadrada e aqui está elevado ao quadrado, eu vou cancelar aqui, ó, esses dois, e vai sair quem? X mais 5. Ele vai sair de dentro do radical. Cancelei 2 com 2, saiu x mais 5. Repete aqui, ó, o valor de igualdade e eu tenho x menos 1 ao quadrado. Como não tem raiz para a gente cancelar, eu vou ter que resolver esse produto notável. X menos 1 ao quadrado vai ficar, ó, x menos 1 vezes x menos 1. Tia, resolvi a questão de tirar os radicais. Agora a gente vai ter que multiplicar esse produto. Ó, x mais 5, repetir ele aqui, ó, x mais 5, repetir. Agora eu vou fazer o que com esses aqui, ó? Esses dois produtos aqui, ó. Esses dois termos eu vou ter que multiplicar. Vamos por parte, ok? Para a gente não confundir, sempre atentando para os sinais. Primeira coisa que eu vou fazer, x vezes x, os dois está positivo, resultado fica positivo. X vezes x, x ao quadrado. Agora eu vou fazer, ó, mais com esse menos aqui, menos. X vezes 1, x. Terminei de multiplicar o x, vou agora para o menos 1. Menos com mais, menos. Uma vez esse x,
x. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. Multipliquei esses produtos aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar simplificar essa equação, sempre somando ou subtraindo os termos que são semelhantes. Então, repetir, ó, x mais 5. Nesse caso, eu vou simplificar o que eu acabei de falar. Agora, a gente vai analisar termo por termo. Repetir o x mais 5, x ao quadrado. Existe outro termo aqui que está elevado ao quadrado? Não. Então, eu repito ele aqui, ó, x ao quadrado. Quando eu chego bem aqui, ó, menos x, eles são termos semelhantes que eu posso estar adicionando ou subtraindo. A gente precisa analisar o sinal que cada um tem. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Sinais iguais. Repete o sinal, daqui o sinal, e eu vou somar. Eu tenho 1x mais 1x, fica 2x. Como está negativo, negativo, repete também aqui o sinal de menos. E por fim, sobra quem? Ó? Esse mais 1, que eu vou estar repetindo ele bem aqui. Fica da seguinte forma: x mais 5 igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Simplifiquei. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar essa equação para ela ficar na forma de uma equação do segundo grau. Vamos lá. Primeira coisa, eu troquei, ó. Aqui estava em primeiro e aqui estava em segundo termo. Quem estava em segundo, eu coloquei para primeiro. E quem estava aqui no primeiro, ó, coloquei para o segundo. Troquei, certo? Só troquei. As igualdades, os termos. Tia, vai fazer alguma diferença? Não, certo? Não vai mudar em nenhum momento o resultado da gente. Se x mais 5 é igual a essa expressão, se eu trocar, elas vão ficar igual do mesmo jeito. Fiz aqui a troca, agora eu vou organizar, ó. Repetir o x ao quadrado, o menos 2x, e eu analisei que bem aqui, ó, esse x tem a parte literal, igual. Então, eu trouxe ele para antes da igualdade. Se aqui ele está positivo, ele vem para cá o quê? Negativo. Repeti o menos 2x, trouxe esse x aqui, ó, para antes. Se está mais, vem menos, x. Repeti o mais 1 e trouxe quem, ó? O mais 5. Ele está positivo aqui, depois da igualdade, vem negativo. E vou igualar tudo igual a zero. Fiz isso, eu vou fazer o que agora? Vou simplificar mais ainda. O que der para simplificar, a gente vai estar simplificando, ok? Então, eu tenho, ó, x ao quadrado menos 2x, menos x, mais 1, menos 5, igual a zero. Quais são os termos semelhantes de cara? Eu já deixei pertinho. O menos 2x, o menos x, o mais 1 e o menos 5, ok? Então, vamos lá. X ao quadrado, como não tem nenhum termo semelhante, só tem ele aqui de x ao quadrado, eu repito, x ao quadrado. Menos com menos, sinais iguais, repete o sinal e soma. 2 mais 1, 3x. E aqui eu tenho mais 1 menos 5, mais e menos. Sinais diferentes, subtrai. 4 menos 1, 5 menos 1, perdão, 4. Como o 5 ele é maior, o sinal fica o quê? Negativo. Então, resolvi toda a minha equação irracional e no final eu encontrei quem? Uma equação do segundo grau, que é x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Ok? Tia, encontrei essa equação do segundo grau, né? O que é que eu vou fazer agora? Aquela velha história que a gente viu nas aulas passadas. Vamos calcular o delta e depois a gente vai aplicar na fórmula de Bhaskara para encontrar as duas raízes, certo? Aqui eu coloquei o cálculo para a gente ter noção, para vocês poderem ver depois como a gente chegou. Mas eu vou ser bem direta, tá? A equação que nós temos, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Então, aqui eu identifiquei quem são os coeficientes, A, B e C.
Depois eu apliquei na fórmula de delta b ao quadrado menos 4ac. Encontrei o delta igual a quem? Ó? A 25. Depois eu fui para o terceiro passo. Apliquei na fórmula de Bhaskara. E no final eu encontrei quem? Ó? Como raízes 4 e menos 1, certo? Resolvi a equação irracional. Encontrei uma equação de segundo grau. Achei os coeficientes delta e as duas raízes. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir lá na nossa equação irracional do começo, ok? Só recapitulando. Resolvi a equação irracional, encontrei a equação do segundo grau. Aí eu apliquei o delta e o Bhaskara e encontrei duas raízes, ó. Menos 1 e 4. Tia, encontrei essas duas raízes, o que é que eu faço agora? Eu vou pegar a equação irracional do começo, a original, ó. Raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. E onde tiver o x, eu vou substituir por menos 1. E depois eu vou substituir por quem? Por 4. Vamos lá fazer a substituição. Raiz quadrada de x mais 5. Então, no lugar desse x, ó, eu vou colocar quem? Menos 1. Então, fica raiz quadrada de menos 1 mais 5 igual. Substituo também aqui esse x, ó, por menos 1, menos 1. Certo? Eu fiz só substituir. Onde tinha um x, eu coloquei quem? Menos 1. Aqui eu faço, ó, repete a raiz quadrada. Eu tenho menos 1 mais 5, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 5 menos 1, 4. Como o 5 ele é maior e está positivo, o 4 também fica positivo, certo? Igual, eu tenho menos 1, menos 1. Sinais iguais, repete o sinal, tem aquele repetido e somo. 1 mais 1, 2. Agora eu resolvo, ó, raiz quadrada de 4, 2. É igual a menos 2? Não. 2, ele é diferente de menos 2. Então, aqui não é raiz. Ok? Agora a gente vai substituir a segunda raiz que a gente encontrou, que é quem? 4. Da mesma forma. Raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Então, onde tiver x, ó, eu vou substituir por quem? Por 4. Fica da seguinte forma. Raiz quadrada de 4 mais 5 igual a 4 menos 1. Vou somar aqui, ó, 4 mais 5, 9. Fica raiz quadrada de 9 igual 4 menos 1, 3. Raiz quadrada de 9 é quem? 3. E eu repito esse 3 aqui, ó. Aí fica 3 é igual a 3? Sim. Se deu igual, é raiz. Ok? Vamos para o próximo. Sistema de equações do segundo grau, certo? A gente viu como é que a gente já resolve a equação do segundo grau, que a gente pega o delta, que a gente pega o Bhaskara, e a gente vai aplicar todas essas propriedades aqui no sistema de equações, ok? Então, o que é que a gente está vendo aqui, ó? Nós temos um sistema em que apresenta x mais y igual a 12, x vezes y igual a 35. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer, ok? Eu vou ter que isolar uma dessas letrinhas, uma dessas variáveis, e eu vou atribuir um valor para elas para poder substituir na outra. O que é isso, né? Vamos com calma. Primeira coisa que eu fiz, ó, x mais y igual a 12. Então, eu vou colocar essa primeira função aqui, ó, essa primeira equação, y, bem aqui, ó, x mais y igual a 12. Então, eu repeti ela aqui e eu vou deixar em função de x. Ou seja, o x vai ficar sozinho antes da igualdade e o que não for x, ele vai para depois. Se troca de lugar, vai trocar de sinal. Então, eu repeti aqui, ó, o x igual. O 12 já estava depois, então ele continuou.
Agora, o mais y, ele vai trocar de lugar. Ele vem para depois da igualdade. Se ele troca, aqui ele está positivo, ele vem para cá o quê? Ó? Negativo. Então, x é igual a 12 menos y. Primeira coisa que eu fiz, ok? Peguei essa primeira equação aqui, x mais y igual a 12, isolei o x para ficar sozinho e eu atribuo um valor para x, que é x igual a 12 menos y. Tia, fiz isso, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha segunda equação, certo? Quem é a minha segunda equação? X vezes y igual a 35. Tá aqui ela, ó. X vezes y igual a 35. Eu não disse que x é igual a 12 menos y? Acabei de fazer, ó. Que o valor de x é 12 menos y. Então, nessa equação aqui, onde tiver o x, eu vou colocar esse valor, 12 menos y. Esse x, ó, 12 menos y, substituir. Repetir o sinal de vezes, repetir o y, igual a 35. Agora eu vou fazer a multiplicação. 12 vezes y, 12y. Menos, com mais, menos. Y vezes y, y ao quadrado. Igual a 35. Agora eu vou organizar essa equação. Ó. Repetir o 12y, repetir o menos y ao quadrado. E esse 35 aqui, ó, eu trouxe ele para antes da igualdade. Se ele está positivo, ele vem negativo. Então, fica menos 35 igual a zero. Aqui eu estou só organizando para ficar parecida com a equação do segundo grau, a ordem. Trago esse menos y ao quadrado para cá, ó, primeiro termo. Depois, o mais 12y, menos 35, igual a zero. Eu organizei essa equação. Só que bem aqui, o primeiro termo que tem um y ao quadrado, ele está negativo. Pode? Não pode ficar negativo. Tia, o que é que a gente faz? Multiplica por menos 1, ok? Quando eu multiplico uma expressão por menos 1, todos os sinais trocam. Quem está negativo fica positivo e quem está positivo fica negativo. Então, aqui não está menos y ao quadrado, fica mais. Aqui não está mais 12y, fica menos. E aqui não está menos, fica mais 35 igual a zero. Então, eu encontrei a minha equação do segundo grau. Tia, resolvi o sistema, encontrei a minha equação do segundo grau. O que é que eu vou fazer agora? A gente já sabe o que a gente vai fazer agora. Vamos aplicar delta e fórmula de Bhaskara, que a gente já conhece, tá bom? Aqui também eu fiz direto. A gente já sabe como calcular. Eu não tenho essa equação do segundo grau, y ao quadrado menos 12y mais 35 igual a zero. Então, eu vou identificar quem são os coeficientes. Depois que eu identificar, eu coloco na fórmula de delta. E depois que eu encontrar o delta, eu vou colocar na fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Isso a gente já viu, tá? Então, eu peguei e já fiz tudo isso, tá? Delta, eu encontro o valor 4 como delta. E as minhas raízes encontradas são quem, ó? Y igual a 5 e y igual a 7. Então, eu pego essa equação, faço todo aquele processo que a gente já viu, encontro o delta como 4 e eu encontro as raízes y igual a 5 e igual a 7. O que é que eu vou fazer agora? Vocês se lembram que bem aqui, ó, eu disse que x é igual a 12 menos y? Então, eu vou pegar essa equaçãozinha para poder estar substituindo as raízes, ó. Que é ela, ó. X é igual a 12 menos y. Vou substituir primeiro por 5 ou por 7, tanto faz a ordem. A gente vai ter que substituir os dois, ok? Então, vamos lá. X é igual a 12 menos y. Repete o x, o 12 menos. Então, peguei o y como 7, ó. Primeiro, substituir o valor de 7. X é igual a 12 menos 7, 5. Então, quando o meu x for 5, o meu y vai ser quanto? Ó? 7. A gente tem
X igual a 12 menos Y também, só que a gente vai fazer o quê? Vai substituir a outra raiz. Quem é a outra raiz? Ó, o 5. Já substituí o 7 lá, agora eu vou substituir o 5. Então, fica X é igual a 12 menos 5, porque eu substituí aqui, ó, esse valor. X é igual a 12 menos 5, 7. Então, quando X for igual a 7, o meu Y vai ser quanto? 5. Ok? Então, o nosso conteúdo é esse. Dúvida? Fala no grupo, ou então vocês vê o vídeo novamente, vê com calma, volta, tá bom? Bons estudos!